Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao maior portal de Data Science do Brasil. Eu sou o Nixon. No vídeo de hoje vamos fazer na prática um estudo baseado em médias móveis. Eu pretendo fazer com vocês aqui uma análise aqui dos últimos 10 anos de Ibovespa, né? Eu pretendo traçar algumas médias móveis para a gente fazer uma análise. Nesta aula eu preparei um notebook que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas a ideia é a gente aprender tanto calcular médias móveis em Python, como também fazer visualizações. Né? E você vai coletar dados junto comigo aqui do mercado financeiro. Você pode estar coletando dados depois para qualquer outro ativo, mas eu vou fazer análise dos últimos 10 anos de Ibovespa, beleza? Então, vem para o notebook aqui. Então pessoal, quando a gente está começando nossas análises, né, baseadas em dados, a gente normalmente costuma fazer também análise técnica, né? Essas análises técnicas são baseadas no preço de cotações dos ativos, né? E uma das formas de a gente fazer análise de preço de cotação do ativo é traçando médias móveis, né? O que seria médias móveis? Né? Uma média móvel nada mais é do que a média de um determinado período, né? De dados, né? Então, por exemplo, eu vou pegar a média móvel dos últimos 7 dias do Ibovespa. Então, o que é que significa? No dia 1 o preço era 5, no dia 2 o preço era 5, no dia 3 o preço era 5, no dia 4 o preço era 5 e nos outros dias o preço também era 5. Então, se eu for pegar ali, eu vou somar aqueles valores ali e vou dividir pelo total de valores que eu somei, eu tenho uma média móvel que vai ser 5, certo? Então, numa média móvel, normalmente a gente tem uma janela de tempo ali e essa janela ela vai se locomovendo ao longo do tempo, né? Então, quando eu vou fazer uma média móvel, eu tenho um determinado valor ali de dados, né? Que eu vou agrupar aqueles dados ali para estar calculando a média móvel. E a gente costuma fazer algumas análises baseadas em médias móveis, né? Eu calculo uma média móvel de 7 dias, de 15 dias, de 20 dias, de 200 dias. Para que servem essas análises, né? Normalmente o mercado financeiro é muito volátil, né? As pessoas vão comprando e vão vendendo ações e a gente compra ações e vende no mesmo dia com vários preços diferentes. Uma das formas de a gente conseguir ter uma maior segurança em relação aos investimentos é traçar uma média móvel. Quando eu traço uma média móvel, o que é que eu estou dizendo? Que o preço médio daquele ativo nos últimos 7 dias é esse. Então, se o preço médio dos últimos 7 dias é esse, então talvez o valor esteja justo, porque o mercado está precificando dessa forma. Na análise técnica, a gente não costuma analisar indicadores, a gente costuma analisar preço de ativo. Então, o mercado está pagando um valor X para uma determinada ação. E esse valor aqui, X, hoje, quando eu traço uma determinada média móvel aí dos últimos 20 dias, está em cima da média móvel. Então, talvez esse seja um preço interessante para me comprar um ativo, vender um ativo. Eu posso tomar essas decisões. Claro que o que eu estou falando aqui não é para você fazer. Estou falando que pode existir um determinado padrão relacionado à média móvel e pode não existir. Também depende do fluxo de dados. Mas no geral, pessoal, quem faz análise técnica, né, a gente percebe um certo comportamento aqui do mercado, né? A gente percebe que às vezes o mercado sobe bastante, vai sendo negociado os dados aqui, aí às vezes ele chega numa determinada zona e ele às vezes começa a baixar, começa a subir, começa a baixar, e a gente tem um nome para isso, né? Às vezes a gente traça uma linha aqui e chama de resistência, né? O que é resistência? Resistência significa que quando a ação bateu nesse determinado ponto aqui na linha, ela começou a ficar estável até chegar a uma queda, né? E a gente também tem um nome que se chama suporte, né? Ou seja, o suporte é tipo, quando a ação estava sendo vendida e caiu até um determinado ponto, quando passou desse ponto, ela começou a crescer. Eu posso tentar determinar essas zonas aqui através de médias móveis, certo? As pessoas às vezes costumam fazer isso aí quando está fazendo análise técnica. Então entenda que eu tenho uma cotação e eu posso traçar linhas com o objetivo de agrupar dados para ter um determinado preço médio desse ativo. E esse preço médio eu calculo em relação a determinado dados passados, um agrupamento de dados passados. Então digamos que eu vou comprar um ativo, se eu calculo uma média móvel de 200 dias, então quer dizer que o preço médio nos últimos 200 dias é aquele ali. Então talvez esse preço seja justo. Então, se eu tenho 10% abaixo do preço médio, pode ser que esse preço esteja barato. Eu não estou dizendo que depende, isso depende, você tem que fazer valuation. Mas em relação ao mercado, que o mercado vinha precificando nos últimos 200 dias,
eu posso criar uma relação dessa forma, né? E baseado nessas questões de média móvel, eu posso decidir ou não investir no ativo. Quais são os benefícios de média móvel, né? Vai fornecer uma certa informação que vai auxiliar a esse processo de tomada de decisão. Ele pode indicar a força do mercado, né? Se a gente tem traça uma média móvel e o valor em si da ação descola muito em relação à média móvel, né? Pode indicar que existe uma grande força ali do mercado, né? O mercado tem uma tendência, né? Indica uma tendência muito forte de alta para cima. Pode indicar isso, né? Da mesma forma, pode indicar também que existe uma tendência muito forte de baixo. Então a média móvel também pode indicar um certo tipo de tendência, beleza? E pode fornecer também insights, né, sobre entrar ou sair um determinado ativo, né? Eu posso calcular a média móvel e dizer o seguinte, ó, a média móvel de 100, eu não estou dizendo que isso você vai seguir o que eu estou falando aqui, mas estou dizendo que isso pode ser uma estratégia para você. Você pode analisar dados, descobrir algumas questões relacionadas a isso e você tomar decisões nos seus investimentos. Então, pessoal, eu queria mostrar essa parte prática aqui, mas agora vamos meter mão na massa, vamos fazer aqui uma análise aqui dos últimos 10 anos de Ibovespa. Eu vou usar aqui para esse notebook, né, o Pandas Data Read e o Plot, né? Você pode estar usando o Yahoo ou outras bibliotecas aí, mas eu resolvi utilizar aqui o Pandas Data Read, né? Enfim. Então eu vou importar aqui o Pandas, vou importar o Pandas Data Read e vou importar também o Plot. Se você não tiver nenhuma dessas bibliotecas, vocês podem instalar elas aí, tá? Você pode colocar aqui, ó, por exemplo, no próprio notebook, o Conda install Pandas. Conda install, o próprio pip, né? Pip install Pandas Data Read, colocar o Plotly aí também. Não vou ensinar aqui a instalar, mas eu acredito que isso aí seja fácil você fazer, beleza? Então vou importar essas bibliotecas e vou fazer uma leitura de dados, né? O que é que eu vou fazer aqui? No Pandas Data Read, a gente vai colocar um ticker, a gente vai colocar a fonte que a gente quer calcular os dados, no caso eu estou puxando dados do Yahoo, e a gente vai colocar uma data de início e data fim. Então eu quero pegar 10 anos de dados aí do índice Bovespa, beleza? O Bovespa aqui, no caso, a gente pega através desse ticker aqui. Se você não sabe, se você quer pesquisar um determinado ticker, você não conhece qual, você pode ir lá no Yahoo Finance, colocar o nome do ticker mesmo, por exemplo, Petrobras. Aí ele vai lhe dar lá o ticker que você pode consultar esses dados aqui. No caso, eu quero pegar do Ibovespa dos últimos 10 anos. Então vou pegar dados aqui, pessoal, de 2010, certo? Do dia de janeiro, do primeiro de 2010, até o final de 2020, certo? 10 anos de dados. Então vou fazer essa leitura do dados. Esse dado aqui já me retorna num data frame chamado IBOV. Esse dado aqui, ele vem dados diários, né, de cotações. No caso, começa aqui no dia 4 de 1 de 2010 e vai até o dia 30 de 12 de 2020, beleza? Então eu tenho um conjunto de dados aqui. Se você já faz estudo relacionado ao mercado, você sabe que a gente tem aqui as maiores altas desse dia, as maiores baixas, a abertura, o fechamento, o volume negociado e um preço ajustado, né, após o fechamento. Então a gente pode estar analisando esses dados aqui. Uma das coisas que eu vou fazer aqui é calcular a rentabilidade, né? Normalmente a gente faz esse cálculo de rentabilidade. O quanto a ação se valorizou, o quanto a ação se desvalorizou, eu posso também utilizar isso aí para uma certa tomada de decisão. Então, para calcular essa rentabilidade aqui, pessoal, eu posso fazer de duas formas. A primeira, eu multiplico o preço atual, ou seja, eu vou calcular a rentabilidade de ontem para hoje. Então, o preço de hoje, que é o preço atual, eu posso dividir pelo preço de ontem, que é o preço anterior, e tirar de 100 e multiplicar por 100. Eu posso fazer dessa forma aí, beleza? Então, preço atual menos preço anterior, menos 100, e eu posso tirar de 100. Que é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou pegando o IBOV e o fechamento, né? Estou trabalhando só com fechamento, estou colocando aqui rentabilidade. Eu vou colocar só rentabilidade, para ficar um tamanho menor aqui para a gente trabalhar numa coluna. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, multiplico por 100 e tiro de 100. Então isso aqui que eu estou fazendo é basicamente calculando rentabilidade. Também você pode calcular de outra forma. Qual seria outra forma? Você pode pegar, subtrair, coloca entre parênteses, né, o preço atual menos o preço anterior e divide pelo preço anterior e multiplica por 100, né? Que ele vai dar um valor aí já em porcentagem, beleza? Esse multiplicar por 100 é para se você quiser já o valor em porcentagem. Então você pode fazer isso aí. Eu vou calcular a rentabilidade aqui. Esse shift aqui eu estou usando justamente para empurrar a posição do vetor para frente, né? Se você não entendeu muito para que serve esse shift, eu vou lhe mostrar aqui na prática. Digamos que eu tenho um vetor aqui, né? Ou seja, o valor das cotações. Eu tenho o valor 1, o valor 2, o valor 3, o valor 4, o valor 5, o valor 6. Digamos que eu tenho esse vetor aqui. Quando eu dou um shift nesse vetor aqui, né? O que é que eu estou fazendo? Eu posso empurrar esse vetor para frente. Qual é o objetivo de empurrar esse vetor para frente? No Python eu posso fazer operações de vetores, eu não preciso botar isso no for para calcular a rentabilidade. Então a rentabilidade vai ser sempre em relação ao dia anterior.
Então eu posso empurrar o vetor para frente utilizando o método Shift. E é isso que eu vou fazer aqui para calcular a rentabilidade. Então, quando eu faço isso, isso aqui vai se tornar none, isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser 2 e vai ficar mais ou menos assim, ó. Então eu consigo pegar o valor atual de ontem, né, dando Shift com o valor de hoje, que seria o próprio valor da tabela. Então, se eu pego um determinado vetor e faço esse tipo de movimento, eu tenho basicamente isso aqui. Como por exemplo, ó, se eu pegar aqui o preço do fechamento, só para vocês entenderem, eu tenho aqui, ó, dia 4 do 1 é 70.000, né, 0,45. Dia 5, 70.240. Então, se eu der um Shift aqui, se eu usar esse método Shift, o que é que eu estou fazendo, né? Você vai perceber que esse dia 4 aqui, ó, ele vai ficar none. Ele vai empurrar aqui para frente. Por que ele vai empurrar para frente? Porque eu quero pegar o dia anterior. Então, quando eu opero esses vetores, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o dia de hoje e o dia de ontem. Eu apenas empurrei uma posição aí do vetor. Né? Fiz isso aqui. Para que serve isso? Para a gente fazer uma operação de vetores. Né? Se eu quiser calcular a rentabilidade, eu não vou ficar pegando ponto por ponto. Eu poderia criar um loop e isso aí demora bastante e também não é tão inteligente fazer dessa forma. Então, já existe um método no Python, você faz um shift e você faz uma operação de vetores. Então, quando eu estou dividindo isso aqui, eu estou dividindo o preço de hoje pelo preço de ontem. E multiplico por 100 e tiro de 100. Estou fazendo dessa forma. Beleza. Eu rodei aqui e calculei minha rentabilidade. Né? A gente já tem aqui uma certa rentabilidade aqui do índice Ibovespa. Eu poderia plotar esses dados se eu quisesse aqui. E eu tenho aqui a rentabilidade. Né? Você percebe que existe até às vezes tem muito alta a rentabilidade para cima, muito baixo aqui, mas isso aqui é rentabilidade diária, né? Então a gente tem umas variações. Essas variações aí, às vezes fica ali entre 0,2, né? Se você for analisar esse gráfico aqui. Se tiver dúvida em relação a essas questões aqui, você pode colocar no comentário, mas é como eu estou explicando. Nixon, você mostrou que tem duas formas de calcular a rentabilidade. Essa outra também funciona? Então, por exemplo, vou colocar aqui rentabilidade B, né? E vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu posso fazer preço atual, que é o close, menos o preço anterior, que é o shift. Aí eu tenho que colocar isso em parênteses. Se eu multiplicar isso por 100 e dividir pelo preço anterior, né? No caso, o preço anterior seria esse aqui. Deixa eu fazer aqui para vocês. Se eu dividir aqui pelo preço anterior, e eu posso multiplicar isso por 100. Pronto. Então, se eu calcular essa rentabilidade, né? Deu um problema aqui, porque talvez seja aqui esteja parente. Se eu só dar uma olhada aqui, fecha um parênteses aqui. Se eu for mostrar aqui a vocês, né, você vai perceber que basicamente vai dar o mesmo valor, né? Ó, rentabilidade A aqui, rentabilidade B, é a mesma coisa, tá? Você pode fazer usando essa fórmula e pode fazer usando essa fórmula aqui, vai dar os mesmos valores. Eu vou deixar isso aqui no notebook aqui, só para vocês entenderem que existem duas formas para calcular a rentabilidade. Então, pessoal, essa rentabilidade aí, a gente pode estar analisando a rentabilidade, né? Agora eu vou ensinar como é que você faz cálculo de médias móveis. Depois eu vou estar utilizando essas questões aí. Estou primeiro calculando para depois fazer uma análise junto com vocês. No Python, para você calcular médias móveis, existe um método aqui que se chama ruling, né? O que é que esse método faz? Ele justamente calcula médias móveis, né? Então, digamos que eu tenho aqui um dado, né? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Aí eu tenho aqui algumas variações, né? Eu tenho 2, eu tenho 2, eu tenho 2, eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então isso aqui imagine que seja como se fosse o índice e aqui sejam meus valores, certo? Eu vou colocar aqui, no caso, 6, certo? Vou colocar 6 valores, fica mais fácil aqui para eu fazer a média. Imagine que a gente tem esses dados aqui, ó. Dessa forma aqui. Então aqui eu tenho o meu índice, aqui eu tenho meus valores. Esse ruling, o que é que ele vai fazer, né? Ele vai calcular uma média móvel, né? Então imagine que eu tenho essa sequência aqui. Se eu colocar aqui a minha média móvel de 6 dias, o ruling aqui for 6 dias, o que é que ele vai fazer? Vai pegar esses 6 dias aqui, vai somar, né, esses dados. Se você for somar esses dados, vai dar o que aqui? 6, 3 vezes, aqui dá 9, né? 9 mais 6 vai dar 15 e vai dividir por 6, né? Você vai ter uma média móvel aí de 2,5, né? Basicamente isso aqui. E ele soma esses dados e ele tira a média móvel. Então a média móvel do próximo dia aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado,
é domingo, digamos que não é domingo, não tem bolsa, seja a próxima segunda, no caso, né? E a média móvel desse dia aqui, das últimas variações dos preços, seria 2,5. Então, aí o outro preço vem aqui, aí vem um 4. Aí a próxima média móvel, eu vou tirar esse cara aqui, como se fosse, e ele vai calcular a média móvel relacionada a 6. Aí o próximo dado, quando vier, ele vai tirar esse dado aqui e vai calcular a média móvel baseada nos últimos 6 dados aqui. Então, é como se fosse uma janela deslizante que eu mudo o valor. Então, como esses dados são diários, se eu coloco aqui 7, né? Então, eu estou calculando a média móvel em relação aos últimos 7 dias. Eu vou calcular as médias móveis relacionadas aos últimos 7 dias, os últimos 21 dias, os últimos 50 dias e os últimos 200 dias, certo? Mas você fique à vontade aí para calcular médias móveis. Essa aqui normalmente a gente já costuma utilizar, né? Até o próprio 200 é um número que sai aí em publicações, né, na internet. Mas eu vou fazer uma análise baseada nessas médias móveis aí. Para plotar nossos dados, eu vou usar a biblioteca do Plotly, né? Como eu já tinha importado e mostrei a vocês. Para você criar um gráfico de Candle, a gente tem toda uma estrutura, né? A gente pode criar um dicionário e passar também os nossos dados, né? Que seria o próprio dicionário, como se fosse uma lixa dentro do dicionário. E a gente pode criar um determinado layout, né? E para criar uma figura no plot, eu vou criar aqui, passar meus dados, que seria esse, né? Eu recebo o data frame nessa função. E eu vou passar aqui esses dados aqui, que seria a abertura, fechamento, mais alta, mais baixa. E eu vou passar aqui também o nome, né? Eu posso colocar o nome do meu ticket, do meu ticket da ação aí. E eu vou passar também aqui se eu quero a legenda ou não. No caso eu vou deixar falso aí. E esse gráfico aqui, pessoal, eu quero criar um gráfico de candle e eu quero traçar linhas das médias móveis. Então, eu vou precisar também criar linhas. Para criar linhas aqui, então, quando eu faço uma figura, eu crio uma figura. Se eu passar essa lista aqui e for maior do que 0, então existem algumas linhas referente às minhas colunas. Então eu vou adicionar essas linhas ao meu gráfico. Então se tiver essas linhas eu vou adicionar. Para cada C aqui, coluna dentro dessas linhas que eu coloco. Então eu vou criar uma linha e vou passar no meu gráfico aqui. Então sempre que eu for adicionar aqui, eu vou adicionar go.start, eu posso fazer dessa forma. Passo o molde aqui e passo o meu line. No final eu estou retornando a figura. O que é que essa função vai fazer? Vai criar um gráfico de candle e vai plotar minhas médias móveis aí do Ibovespa. Eu estou usando o Plotly porque é um gráfico mais interativo, tá? Você poderia fazer isso usando o método Plotly, mas eu vou usar o Plot justamente porque eu quero analisar ano a ano ali essas médias móveis aí em relação ao meu dado. Então eu vou fazer essa plotagem aqui, pessoal, e a gente tem basicamente aqui, ó, todas as médias móveis, né? Do ano 2010 aí, o Ibovespa ficou, se a gente for analisar só as médias aqui, vou pegar aqui, por exemplo, a média de 50 e vou analisar a média de 200 aqui por cima. A média de 50, essa média aqui está em roxo, tá? E essa média de 200 é essa média aí que está em laranja, dentro desse gráfico aí. Se você for perceber, né, eu vou analisar aqui o ano 2012 até o ano 2014, né? Se eu colocar essa linha, você percebe que a gente tem essas variações, né? A gente tem sobe, desce, só que isso aqui é bem suavizado, né? A média móvel, ela indica justamente isso. Ó. Se eu for analisar apenas a média móvel de 50 aqui nesse caso, você percebe que quando esse meu dado ele descola dessa média móvel aqui, né, ele tende a se aproximar, né? Porque o mercado justamente é muito volátil, né? Existe alta, existe baixa, existe alta, existe baixa, e a média vai lhe fornecer essa visão. E aqui, quando o mercado ele está em baixa aqui em relação a uma determinada média móvel de 50, né? Você pode fazer outras médias móveis, está analisando essas questões. Você percebe aqui, ó, que quando ele bateu na média móvel de 50, o mercado caiu novamente, né? Ó. Ele subiu, bateu na média móvel de 50 e ele caiu aqui. Aí subiu, bateu em 50 e ficou meio que estabilizado, né? E a gente consegue analisar essas questões, ó. Da mesma forma aqui, ó, eu tracei aqui em 2012, ó, ela subiu e quando caiu, ó, caiu em cima da média móvel também de 50, beleza? Então eu posso agrupar meus dados referente aos últimos 50 dias. Então o mercado ele estava precificando aquele ativo nos últimos 50 dias com esse preço médio. Então se tiver abaixo desse preço médio, talvez o mercado esteja barato. Não estou dizendo que você tem que comprar um ativo quando cai da média móvel de 50. O que eu quero dizer é que o mercado vinha precificando esse ativo e de uma forma mais agressiva, mais alta, né, digamos assim, e hoje ele está precificando de uma forma mais baixa. E você consegue fazer essas análises baseadas em média móvel. Pessoal, o que eu acho interessante desse gráfico aqui no plot é justamente que a gente consegue mover, ó,
Agora eu quero analisar aqui 2013, ó, essa média móvel de 50. E às vezes você percebe que existe esse certo comportamento, né? Ó, quando a média aqui cai em relação à média móvel, né? O mercado está andando aqui meio de lado, né? Não posso dizer assim, não existe uma tendência, né? Em 2013, está andando meio de lado, né? A gente tem essas questões das médias, né? Que às vezes ele bate na média, ele sobe, ó, na média de 50, bate na média. Eu poderia traçar outra média aqui, outros dados de média, mas aqui está bem interessante essas questões, ó. Aqui novamente, ó, aqui, ó, ele bate aqui na média, você percebe que ele quando bate na linha meio que sobe. Embora não exista uma subida muito grande, né? A gente percebe que tem essas variações, ó, em relação à média aqui. Esse indicador de média móvel aqui de 50, por exemplo, pode ser interessante você analisar antes de você comprar um ativo. Você pode fazer uma análise fundamentalista e analisar a média móvel de 50 aí, por exemplo, de 30, dependendo do ativo. Aqui está dando certo a média móvel de 50 para o Ibovespa, né? Se você for analisar aqui no geral. Em 2016, se você percebe, existe uma tendência de alta, né, pessoal? Se você for analisar a linha aqui, 2016 para 2018, ó, a gente tem uma tendência bem de alta aqui no mercado, né? A gente poderia traçar essas médias e quando a média está em tendência, né, o ideal é que a média também se aproxime do valor. O valor pode se aproximar da média em relação ao ativo e a média também se aproxima do valor porque existe uma tendência de alta. Quando o mercado está em tendência de alta, tendência de baixa, você pode traçar essas médias aí e é interessante você analisar esses dados, né? Porque justamente existe essa movimentação. A ideia é que quando o mercado descola muito de uma média dessa aí, a probabilidade de ele colar novamente na média é muito mais alta do que ele crescer mais, certo? Claro que depende aí das análises, claro que depende de outras questões que precisa ser analisado. Mas se eu for colocar aqui, ó, fazendo análise aqui mais próxima, né, agora vai em relação aqui a 2020, né, antes da pandemia, ó, a gente tinha esse comportamento de alta aqui, ó. O mercado aqui descolou bastante, né? E quando ele colou aqui na média móvel, a gente teve a parte aqui da pandemia, que a bolsa caiu bastante, né? Quando a bolsa caiu, né? Você percebe que ela descolou muito, né? Em relação à média móvel aqui. Mas aos poucos, quando a média vai sendo ajustada ao longo do tempo, né? Ó, a média vai sendo ajustada e a gente conseguiria tomar certas decisões, né? A queda foi muito forte em relação aqui à média, né? Ó, caiu muito em relação a essa média aqui. Para fazer essas análises, eu poderia também precificar colocar outras análises, né? Se eu colocar aqui, ó, a média de 200, por exemplo, ó, a média móvel de 200 eu tenho uma média mais suavizada, né? Ou seja, o preço médio de 200. Até uma linha mais paralela aí. Baseado nessas linhas, existem pessoas que investem quando cruzam uma linha na outra, tem algumas estratégias baseadas nisso também. Mas use médias móveis aí quando você quiser tomar a decisão, né? Você consegue calcular médias móveis com Python e você também consegue tomar decisões relacionadas à base de médias móveis. E aqui no final, né, eu posso traçar aqui médias móveis de 21 e 50, você pode fazer alguns testes, né? Toda vida que se eu investisse aqui valores nesse cruzamento de médias aqui, a rentabilidade foi positiva, foi negativa, quando cruza, você pode definir algumas estratégias, né? Existem pessoas que fazem essa estratégia de cruzamento de média, né? Eu particularmente não faço, mas assim, eu vejo que às vezes funciona, né? Existem certos padrões quando a gente vai traçar médias móveis. Eu uso bastante médias móveis quando eu quero investir em um determinado ativo, né? Quando o ativo descola muito da média móvel, perceba que a gente tem uma tendência aqui de alta, não, descolou muito. Aí aos poucos ele vai lá e bate na média móvel. Agora o Ibovespa foi lá e caiu aqui em 2020, em outubro, ó. Aí ele foi e subiu novamente, passou da média móvel. Então eu posso fazer o seguinte, ó, toda vida que esse cara passar dessa média móvel de 50 aqui, não é ideal eu comprar. Eu esperar ele cair da média móvel. Eu poderia definir uma estratégia como essa, tá? Isso aqui não é que você tomar um poder de decisão, isso vai auxiliar seus investimentos. Talvez seja a hora certa de eu investir nesse valor, já que ele passou da média móvel aqui de 200, talvez seja a hora certa de eu comprar a média móvel de 200, por exemplo. Ó, o ativo caiu da média móvel de 200. Chegou aqui, então pode ser um momento bom de investir, né? Nos últimos 200 dias ele passou da média de 200, então caiu em relação à média de 200, então pode ser que eu compre aqui. Então eu posso definir uma média para entrada, eu posso definir uma média para saída. Se ele cruzou uma determinada média, isso pode indicar algumas questões e você pode fazer essas análises aqui em gráfico também usando o Python, né? o próprio Plotter. Outra questão interessante, pessoal, que eu vou mostrar aqui a vocês, né? É referente a esses cruzamentos de média, né? Eu fiz um filtragem aqui nos dados, disse o seguinte, ó. Toda vida que a média de 7 ela for maior do que a média de 200, né? Eu quero filtrar esses dados. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Quando a média de 7
ela tá aqui, a média de 7 tem a média de 200. Toda vida que essa média de 7 aqui, ela passada de 200, eu quero filtrar esses dados para eu entender se existe um padrão nesses cruzamentos, certo? Porque quando a média passa de 200, é como se fosse o mercado tivesse, a curto prazo, né, a média de 7, ele está muito maior ali do que o preço que ele vinha sendo negociado nos últimos 200 dias. Então, o que é que eu vou fazer? Toda vida, no caso, o mercado aqui está em tendência de alta, ó, bastante alto, né? A média aqui dos 7 dias está em laranja, laranja mais escuro, né? E a média do 200 está mais claro aqui. Então, eu vou pegar esses dados aqui. A ideia é mostrar para vocês aqui, né? Relações relacionadas a esses dados, né? Ou seja, existe um padrão, quando a média de 7 ele passou da média de 200, relacionado aos meses, eu posso fazer esse tipo de análise aqui. Então eu vou filtrar esses dados aqui só para mostrar a vocês, né? Ó, eu filtrei alguns dados e eu posso extrair algumas features aqui, né? Vou criar esse filtro aqui, de filter de entrada, né? Digamos que a minha entrada vai ser quando o move de 7 for passado o move de 200. Criei meu filtro aqui. E vou também extrair minhas features, né? O dado aqui de date, né? Meus dados aqui de date, ele é um dado que eu posso extrair um mês e posso extrair o dia, né? Então eu vou fazer justamente isso. Vou criar uma função feature extract que vai receber o data frame. E esse data frame eu vou tirar o ano, né? Como é que eu posso fazer isso? Isso é um dado date time. Então se eu pegar df.date.dt.year, eu consigo puxar o ano. Consigo puxar o mês e consigo puxar o dia. dt.month, dt.day. Então eu consigo fazer dessa forma. Então se eu passo esses dados aqui, essa função ele vai resetar o índice, né? Que eu vou trabalhar com a coluna, não com o índice. E eu vou depois setar meu índice aqui data. Então se eu criar aqui feature extract, eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter o dado aqui, ó, o mês e o dia, né? Dos dados aqui. Então como eu criei meu filtro, né, pessoal? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse filtro, ou seja, quais são os meses onde a média de 7 ele cruzou em relação à média de 200. E eu vou agrupar esses meses. Será que existe um mês mais interessante, se realça entre os outros? Quando a gente agrupa aqui, ó, é engraçado que o mês 6, né, no gráfico aqui de barra, ele se mostra mais baixo, né? Então, os meses que houve o cruzamento maior, né, pode ser o mês 4 e o mês 1 aí, né? E o mês 6 pode indicar que é um mês mais de baixa, né? Como eu ensinei a calcular a rentabilidade lá em cima, né, você pode também fazer isso e colocar aqui cálculos de rentabilidade em relação a esse filtro, né? Qual a rentabilidade? Eu quero somar essa rentabilidade lá. Eu posso fazer também dessa forma, né? Eu acho que eu coloquei rentabilidade. Você poderia fazer essas análises aqui em relação à rentabilidade. No caso, você poderia somar aqui a rentabilidade, né? Enfim, e ter esses insights assim. Aqui, pessoal, eu queria mostrar essas possibilidades para vocês, usando o Python, né? E existem também outros padrões que a gente poderia pegar do mês de rentabilidade. Aqui, ó, se destaca nos últimos 10 anos, né? O mês 6, enfim. Aí aqui a gente tem que fazer uma investigação mais profunda, né? Porque o mês 6 em si, ele tem essa questão da média de 200 passar em cima da média de 7, né? Será que o mês 6 a bolsa sempre está mais cara? A gente pode se perguntar essas questões e pode investigar aí, né? A bolsa no mês 4 está mais barata, porque a média está mais baixa que a outra. Eu posso fazer esses tipos de análise aí. Em relação aos dias, você também poderia estar agrupando esses dados, né? No dia 31 aqui é um dia que tem menos, só que isso aqui também é o próprio dado, né? Porque tem meses que não tem o dia 31, então é normal que isso aconteça. Mas tem alguns dias aqui, ó, dia 12, dia 25, nos últimos 10 anos aí, né? Claro que existe ruído, Covid, coisa do tipo, mas a gente pode estar fazendo essas análises assim, né? Algumas conclusões, né? Eu lhe ensinei nesse notebook como você consegue calcular a média móvel. Eu lhe ensinei que as médias móveis eles podem ajudar você a auxiliar seu processo de tomada de decisão. Você consegue calcular médias móveis, plotar gráficos usando o Python aqui no Candlestick e você pode fazer as inferências relacionadas à média móvel, ou seja, quando a média 7 passa da média 200, existe um padrão, se eu tivesse investido, se isso acontecesse, você pode estar fazendo esses estudos, né? Com esse notebook aqui, você já pode fazer outros estudos relacionados aos seus dados. Você pode pegar outros ativos para fazer essas análises de médias móveis, né? Se você tem interesse em fazer essas operações de swing trade, de day trade, é muito importante essa parte de médias móveis. O pessoal utiliza muito justamente para tomar decisões. Eu faço investimentos, eu uso médias móveis muito para decidir. Às vezes eu decido investir no alternativo, mas às vezes eu quero saber qual a hora melhor de eu investir. Aí às vezes eu faço uma análise de médias móveis nesses ativos, às vezes não. Normalmente eu faço análise de médias móveis nesses ativos
e eu decido se eu vou entrar naquele ativo ou não. E normalmente quando eu vou entrar, eu já defino ali um preço-alvo ali que eu acho interessante, né? Quando você vai traçando, fazendo esses estudos aí, você às vezes define ali um preço que seja interessante. A análise de médias móveis é legal, eu acho importante, né? Para vocês aí, o Python lhe ajuda de uma forma muito fácil, você consegue coletar dados, você consegue fazer essas análises de médias móveis e ser mais intuitivo, né? Você consegue até analisar dados, cruzar dados aí, você poderia cruzar aqui o dólar, enfim, outras questões aqui para fazer essa estratégia. Use médias móveis para você tomar as melhores decisões. Esse vídeo se encerra por aqui, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e é só o começo.